A Europa rejeitou repetidamente a paz com a Rússia em momentos em que um acordo negociado estava disponível, e essas rejeições se mostraram profundamente autodestrutivas. Do século XIX até o presente, as preocupações de segurança da Rússia foram tratadas não como interesses legítimos a serem negociados dentro de uma ordem europeia mais ampla, mas como transgressões morais a serem resistidas, contidas ou anuladas. Esse padrão persistiu em regimes russos radicalmente diferentes, czarista, soviético e pós-soviético, sugerindo que o problema não está principalmente na ideologia russa, mas na recusa persistente da Europa em reconhecer a Rússia como um ator de segurança legítimo e igual. Meu argumento não é que a Rússia tenha sido inteiramente benigna ou confiável. Pelo contrário, é que a Europa tem aplicado de forma consistente padrões duplos na interpretação da segurança. A Europa trata o seu próprio uso da força, a formação de alianças e a influência imperial ou pós-imperial como algo normal e legítimo, enquanto interpreta comportamentos russos comparáveis, especialmente próximos das próprias fronteiras da Rússia, como inerentemente desestabilizadores e inválidos. Essa simetria reduziu o espaço diplomático, deslegitimou o compromisso e tornou a guerra mais provável. Da mesma forma, esse ciclo autodestrutivo continua sendo a característica definidora das relações entre Europa e Rússia no século XXI. Um fracasso recorrente ao longo dessa história tem sido a incapacidade ou recusa da Europa em distinguir entre agressão russa e comportamento russo voltado à busca de segurança. Em vários períodos, ações interpretadas na Europa como evidência de um expansionismo russo inerente foram, da perspectiva de Moscou, tentativas de reduzir a vulnerabilidade em um ambiente percebido como cada vez mais hostil. Enquanto isso, a Europa interpretou de forma consistente sua própria formação de alianças, seus desdobramentos militares e sua expansão institucional como medidas benignas e defensivas, mesmo quando essas ações reduziram diretamente a profundidade estratégica da Rússia. Essa assimetria está no cerne do dilema de segurança que repetidamente se transformou em conflito. A defesa de um lado é tratada como legítima, enquanto o medo do outro é descartado como paranoia ou má-fé. A russofobia ocidental não deve ser entendida principalmente como uma hostilidade emocional em relação aos russos ou à cultura russa. Em vez disso, ela opera como um preconceito estrutural incorporado ao pensamento de segurança europeu. A suposição de que a Rússia é a exceção às regras diplomáticas normais. Enquanto outras grandes potências são consideradas como tendo interesses de segurança legítimos que devem ser equilibrados e acomodados, os interesses da Rússia são presumidos ilegítimos, a menos que se prove o contrário. Essa suposição sobrevive a mudanças de regime, ideologia e liderança. Ela transforma divergências políticas em absolutos morais e torna o compromisso algo suspeito. Como resultado, a russofobia funciona menos como um sentimento e mais como uma distorção sistêmica, uma que repetidamente mina a própria segurança da Europa. Eu traço esse padrão ao longo de 4 grandes arcos históricos. Primeiro examino o século XIX, começando com o papel central da Rússia no concerto da Europa após 1815 e sua subsequente transformação no inimigo designado da Europa. A Guerra da Crimeia surge como o trauma fundador da russofobia moderna. Uma guerra de escolha travada por Grã-Bretanha e França, apesar da existência de alternativas diplomáticas, movida pela hostilidade moralizada e pela ansiedade imperial do Ocidente, e não por uma necessidade inevitável. O Memorando de Pogodin de 1853 sobre o duplo padrão do Ocidente, com a famosa anotação de margem do czar Nicolau I, este é o ponto central, serve não apenas como uma anedota, mas como uma chave analítica para compreender os duplos padrões da Europa e os medos e ressentimentos compreensíveis da Rússia. Em segundo lugar, volto-me para os períodos revolucionário e entre guerras, quando a Europa e os Estados Unidos passaram da rivalidade com a Rússia para a intervenção direta nos assuntos internos russos. Examino em detalhe as intervenções militares ocidentais durante a Guerra Civil Russa, a recusa em integrar a União Soviética em um sistema de segurança coletiva duradouro nas décadas de 1920 e 1930, e o fracasso catastrófico em formar uma aliança contra o fascismo, baseando-me especialmente no trabalho de arquivo de Michael Jabara Carley.
O resultado não foi o confinamento do poder soviético, mas o colapso da segurança europeia e a devastação do próprio continente na Segunda Guerra Mundial. Em terceiro lugar, o início da Guerra Fria representou o que deveria ter sido um momento decisivo de correção. Ainda assim, a Europa novamente rejeitou a paz quando ela poderia ter sido assegurada. Embora a Conferência de Potsdam tenha chegado a um acordo sobre a desmilitarização da Alemanha, o Ocidente posteriormente voltou atrás. 7 anos depois, o Ocidente também rejeitou a nota de Stalin, que oferecia a reunificação alemã com base na neutralidade. A rejeição da reunificação pelo chanceler Adenauer, apesar de evidências claras de que a oferta de Stalin era genuína, consolidou a divisão da Alemanha no pós-guerra, aprofundou o confronto entre blocos e prendeu a Europa em décadas de militarização. Por fim, analisa o período pós-Guerra Fria, quando a Europa teve sua oportunidade mais clara de escapar desse ciclo destrutivo. A visão de Gorbachev de uma casa comum europeia e a Carta de Paris expressaram uma ordem de segurança baseada na inclusão e na indivisibilidade. Em vez disso, a Europa optou pela expansão da OTAN, pela assimetria institucional e por uma arquitetura de segurança construída em torno da Rússia e não com ela. Essa escolha não foi acidental. Ela refletiu uma grande estratégia anglo-americana, articulada de forma mais explícita por Zbigniew Brzezinski, que tratava a Eurásia como o principal palco da competição global, e a Rússia como uma potência que deveria ser impedida de consolidar sua segurança ou influência. As consequências desse longo padrão de desdém pelas preocupações de segurança da Rússia agora são visíveis com brutal clareza. A guerra na Ucrânia, o colapso do controle de armas nucleares, os choques energéticos e industriais da Europa, a nova corrida armamentista europeia, a fragmentação política da União Europeia e a perda de autonomia estratégica da Europa não são aberrações. São os custos cumulativos de 2 séculos de recusa da Europa em levar a sério as preocupações de segurança da Rússia. Minha conclusão é que a paz com a Rússia não exige confiança ingênua. Ela exige o reconhecimento de que uma segurança europeia duradoura não pode ser construída negando a legitimidade dos interesses de segurança russos. Enquanto a Europa não abandonar esse reflexo, continuará presa em um ciclo de rejeitar a paz quando ela está ao alcance e pagar preços cada vez mais altos por isso. As origens da russofobia estrutural. O recorrente fracasso europeu em construir a paz com a Rússia não é, em sua essência, um produto de Putin, do comunismo ou mesmo das ideologias do século XX. É algo muito mais antigo e estrutural. Repetidamente, as preocupações de segurança da Rússia foram tratadas pela Europa não como interesses legítimos passíveis de negociação, mas como transgressões morais. Nesse sentido, a história começa com a transformação, no século XIX, da Rússia de co-garante do equilíbrio europeu em ameaça designada do continente. Após a derrota de Napoleão em 1815, a Rússia não era periférica à Europa, ela era central. A Rússia assumiu uma parte decisiva do fardo na derrota de Napoleão, e o czar foi um dos principais arquitetos do acordo pós-napoleônico. O concerto da Europa foi construído sobre uma proposição implícita. A paz exige que as grandes potências se aceitem mutuamente como partes legítimas e administrem as crises por meio da consulta e não da demonização moralizada. No entanto, em uma geração, uma contraproposta ganhou força na cultura política britânica e francesa. A de que a Rússia não era uma grande potência normal, mas um perigo civilizacional, cujas exigências, mesmo quando locais e defensivas, deveriam ser tratadas como inerentemente expansionistas e, portanto, inaceitáveis. Essa mudança é capturada com clareza extraordinária em um documento destacado por Orlando Figes em A Guerra da Crimeia, uma História, 2010, como tendo sido escrito no ponto de transição entre a diplomacia e a guerra, o memorando de Mikhail Pogodin ao czar Nicolau I em 1853. Pogodin lista episódios de coerção ocidental e violência imperial, conquistas distantes e guerras de escolha. E os contrasta com a indignação da Europa diante das ações russas em regiões vizinhas. A França toma a Argélia da Turquia, e quase todos os anos a Inglaterra anexa outro principado indiano. Nada disso perturba o equilíbrio de poder, mas quando a Rússia ocupa a Moldávia e a Valáquia, ainda que apenas temporariamente,
Isso perturba o equilíbrio de poder. A França ocupa Roma e lá permanece por vários anos durante a paz. Isso não é nada. Mas a Rússia apenas pensa em ocupar Constantinopla, e a paz da Europa é ameaçada. Os ingleses declaram guerra aos chineses, que, ao que parece, os ofenderam. Ninguém tem o direito de intervir, mas a Rússia é obrigada a pedir permissão à Europa se tiver uma desavença com seu vizinho. A Inglaterra ameaça a Grécia para apoiar as falsas reivindicações de um judeu miserável e queima sua frota. Isso é uma ação legítima, mas a Rússia exige um tratado para proteger milhões de cristãos. E entre pessoas concerndas, um fortalecimento de sua posição noite às custas do poder. Pogodin conclui: nada podemos esperar do Ocidente da nórdica malícia, ao que nificará escremosamente à margem. Esse é exatamente o ponto. A troca entre Pogodin e Nicolau é importante porque define a patologia recorrente que retorna em todos os grandes episódios que se seguem. A Europa insistiria repetidamente na legitimidade universal de suas próprias reivindicações de segurança, enquanto tratava as reivindicações de segurança da Rússia como falsas ou suspeitas. Essa postura cria um tipo específico de instabilidade. Torna o compromisso politicamente legítimo nas capitais ocidentais, fazendo a diplomacia desmoronar não porque um acordo seja impossível, mas porque reconhecer os interesses da Rússia é tratado como um erro moral. A Guerra da Crimeia é a primeira manifestação decisiva dessa dinâmica. Embora a crise imediata envolvesse o declínio do Império Otomano e disputas sobre locais religiosos, a questão mais profunda era se a Rússia teria permissão para garantir uma posição reconhecida na esfera do Mar Negro e dos Balcãs, sem ser tratada como uma potência predatória. As reconstruções diplomáticas modernas enfatizam que a crise da Crimeia diferiu das anteriores crises orientais, porque os hábitos de cooperação do concerto já estavam se deteriorando, e a opinião pública britânica havia se voltado para uma postura extremamente anti-russa, o que reduziu o espaço para um acordo. O que torna o episódio tão revelador é que uma solução negociada estava disponível. A Nota de Viena foi concebida para conciliar as preocupações russas com a soberania otomana e preservar a paz. No entanto, ela desmoronou em meio à desconfiança e aos incentivos políticos para a escalada. A Guerra da Crimeia se seguiu. Ela não foi necessária, em nenhum sentido estratégico estrito. Tornou-se provável porque o compromisso britânico e francês com a Rússia havia se tornado politicamente tóxico. As consequências foram autodestrutivas para a Europa. Enormes baixas, nenhuma arquitetura de segurança duradoura e o enraizamento de um reflexo ideológico que tratava a Rússia como exceção à negociação normal entre grandes potências. Em outras palavras, a Europa não alcançou segurança ao rejeitar as preocupações de segurança da Rússia. Pelo contrário, em ciclo mais longo de hostilidade, se tornou strength. A campanha militar do Ocidente bolchevismo tem. Esse ciclo avançou até a ruptura revolucionária de 1917. Quando o tipo de regime da Rússia mudou, o Ocidente não passou da rivalidade para a neutralidade. Em vez disso, moveu-se em direção à intervenção ativa, tratando a existência de um Estado russo soberano fora da tutela ocidental como algo intolerável. A Revolução Bolchevique e a subsequente Guerra Civil geraram um conflito complexo que envolveu vermelhos, brancos, movimentos nacionalistas e exércitos estrangeiros. De forma crucial, as potências ocidentais não simplesmente observaram o desfecho. Elas intervieram militarmente na Rússia em vastas regiões, no norte da Rússia, nas rotas do Báltico, no Mar Negro, na Sibéria e no Extremo Oriente. Sob justificativas que rapidamente mudaram de logística de guerra para mudança de regime. Pode-se reconhecer a justificativa oficial padrão para a intervenção inicial. O medo de que os suprimentos de guerra caíssem em mãos alemãs após a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial e o desejo de reabrir uma frente oriental. No entanto, quando a Alemanha se rendeu em novembro de 18, a intervenção não cessou. Ela se transformou. Essa transformação explica por que o episódio é tão importante. Revela uma disposição, mesmo em meio à devastação da Primeira Guerra Mundial, de usar a força para o futuro político interno da Rússia. America's Secret War Against Bolshevism, 1995,
de David Fogelsong, publicado pela UNC Press, e ainda a principal referência acadêmica sobre a política dos Estados Unidos, capta isso com precisão. Fogelsong apresenta a intervenção norte-americana não como um episódio confuso e secundário, mas como um esforço contínuo voltado a impedir que o bolchevismo consolidasse o poder. Histórias narrativas recentes e de alta qualidade trouxeram novamente esse episódio à atenção pública, em especial A Nasty Little War, 2024, de Anna Reid, descreve a intervenção ocidental como um esforço mal executado, porém deliberado, para reverter a Revolução Bolchevique de 1917. A própria amplitude geográfica é reveladora, pois enfraquece as alegações ocidentais posteriores de que os temores da Rússia eram mera paranoia. Forças aliadas desembarcaram em Arkhangelsk e Murmansk para operar no norte da Rússia. Na Sibéria, entraram por Vladivostok e ao longo dos corredores ferroviários. Forças japonesas foram mobilizadas em grande escala no Extremo Oriente, e no sul ocorreram desembarques e operações em torno de Odessa e Sebastopol. Mesmo uma visão geral básica das datas e dos teatros da intervenção, de novembro de 1917 até o início da década de 1920, demonstra a persistência da presença estrangeira e a vastidão de sua abrangência. Nem se tratava apenas de um conselho ou de uma presença simbólica. As forças ocidentais forneceram, armaram e, em alguns casos, supervisionaram efetivamente as formações brancas. As potências interventoras ficaram enredadas na feiura moral e política da política branca, incluindo programas reacionários e atrocidades violentas. Essa realidade torna o episódio particularmente corrosivo para as narrativas morais do Ocidente. O Ocidente não se opôs apenas ao bolchevismo. Muitas vezes o fez alinhando-se a forças cuja brutalidade e objetivos de guerra eram difíceis de conciliar com as posteriores alegações ocidentais de legitimidade liberal. Do ponto de vista de Moscou, essa intervenção confirmou o alerta feito por Pogodin décadas antes. A Europa e os Estados Unidos estavam dispostos a usar a força para decidir se a Rússia poderia existir como uma potência autônoma. Esse episódio tornou-se fundamental para a memória soviética, reforçando a convicção de que as potências ocidentais haviam tentado sufocar a revolução ainda em seu berço. Ele demonstrou que a retórica moral ocidental sobre paz e ordem podia coexistir perfeitamente com campanhas coercitivas quando a soberania russa estava em jogo. A intervenção também produziu uma consequência de segunda ordem decisiva. Ao entrar na Guerra Civil Russa, o Ocidente fortaleceu inadvertidamente a legitimidade dos bolcheviques no plano interno. A presença de exércitos estrangeiros e de forças brancas apoiadas por potências externas permitiu os bolcheviques afirmassem estar defendendo a independência da Rússia contra o cerco imperial. Relatos históricos observam de forma consistente como os bolcheviques exploraram com eficácia a presença dos aliados para fins de propaganda e legitimação. Em outras palavras, a tentativa de quebrar o bolchevismo ajudou a consolidar o próprio regime que se pretendia destruir. Essa dinâmica revela o ciclo preciso da história. A russofobia se mostra estrategicamente contraproducente para a Europa. Ela leva as potências ocidentais a adotarem políticas coercitivas que não resolvem o problema, mas o agravam. Gera ressentimentos e temores de segurança na Rússia, que mais tarde líderes ocidentais descartarão como paranoia irracional. Além disso, reduz o espaço diplomático futuro ao ensinar à Rússia, independentemente de seu regime, que as promessas ocidentais de acordo podem ser insinceras. No início da década de 1920, à medida que as forças estrangeiras se retiravam e o Estado soviético se consolidava, a Europa já havia feito duas escolhas fatais que ecoariam pelo século seguinte. Primeiro, ajudou a fomentar uma cultura política que transformava disputas administráveis, como a crise da Crimeia, em grandes guerras, ao se recusar a tratar os interesses russos como legítimos. Segundo, demonstrou, por meio da intervenção militar, uma disposição de usar a força não apenas para conter a expansão russa, mas também para moldar a soberania e os rumos do regime russo. Essas escolhas não estabilizaram a Europa. Ao contrário, semearam as bases para catástrofes posteriores. O colapso da segurança coletiva no período entre guerras, a militarização permanente da Guerra Fria e o retorno à escalada de fronteiras na ordem pós-Guerra Fria.
Yasrikowaran. Em meados da década de 1920, a Europa se deparava com uma Rússia que havia sobrevivido a todas as tentativas: revolução, guerra civil, fome e intervenção militar estrangeira direta de destruí-la. O Estado soviético que emergiu era pobre, traumatizado e profundamente desconfiado, mas também inegavelmente soberano. Nesse exato momento, a Europa enfrentou uma escolha que se repetiria várias vezes: tratar essa Rússia como um ator legítimo de segurança, cujos interesses precisavam ser incorporados à ordem europeia, ou como um eterno forasteiro, cujas preocupações poderiam ser ignoradas, adiadas ou anuladas. A Europa escolheu a segunda opção, e os custos se mostraram enormes. O legado das intervenções aliadas durante a Guerra Civil Russa lançou uma longa sombra sobre toda a diplomacia posterior. Do ponto de vista de Moscou, a Europa não apenas discordou da ideologia bolchevique, ela tentou decidir o futuro político interno da Rússia pela força. Essa experiência teve um peso profundo. Ela moldou as suposições soviéticas sobre as intenções ocidentais e criou um ceticismo profundo em relação às garantias do Ocidente. Em vez de reconhecer essa história e buscar a reconciliação, a diplomacia europeia muitas vezes agiu como se a desconfiança soviética fosse irracional, um padrão que persistiria durante a Guerra Fria e além. Ao longo da década de 1920, a Europa oscilou entre o engajamento tático e a exclusão estratégica. Tratados como o de Rapallo, 1922, demonstraram que a Alemanha, ela própria um pária após Versalhes, podia se engajar de forma pragmática com a Rússia soviética. Ainda assim, para a Grã-Bretanha e a França, o engajamento com Moscou permaneceu provisório e instrumental. A URSS era tolerada quando servia aos interesses britânicos e franceses, e deixava de lado quando não servia. Nenhum esforço sério foi feito para integrar a Rússia a uma arquitetura de segurança europeia duradoura como um igual. Essa ambivalência se transformou em algo muito mais perigoso e autodestrutivo na década de 1930. Enquanto a ascensão de Hitler representava uma ameaça existencial para a Europa, as principais potências do continente repetidamente trataram o bolchevismo como o perigo maior. Isso não foi apenas retórico, moldou escolhas políticas concretas, alianças não firmadas, garantias adiadas e a dissuasão enfraquecida. É essencial destacar que isso não foi apenas um fracasso anglo-americano, nem uma história em que a Europa foi passivamente arrastada por correntes ideológicas. Os governos europeus exerceram sua própria agência e o fizeram de maneira decisiva e desastrosa. França, Grã-Bretanha e Polônia tomaram repetidamente decisões estratégicas que excluíram a União Soviética dos arranjos de segurança europeus, mesmo quando a participação soviética teria fortalecido a dissuasão contra a Alemanha de Hitler. Os líderes franceses preferiram um sistema de garantias bilaterais na Europa Oriental que preservava a influência francesa, mas evitava a integração de segurança com Moscou. A Polônia, com o apoio tácito de Londres e Paris, recusou direitos de passagem às forças soviéticas, mesmo para defender a Tchecoslováquia, priorizando o medo da presença soviética em detrimento do perigo iminente da agressão alemã. Essas não foram decisões pequenas. Elas refletiram uma preferência europeia por administrar o revisionismo hitlerista em vez de incorporar o poder soviético, e por arriscar a expansão nazista em vez de legitimar a Rússia como parceira de segurança. Nesse sentido, a Europa não apenas falhou em construir uma segurança coletiva com a Rússia. Ela escolheu ativamente uma lógica de segurança alternativa que excluía a Rússia e que, por fim, colapsou sob suas próprias contradições. Aqui o trabalho de pesquisa em arquivos de Michael Jabara Carley é decisivo. Seus estudos demonstram que a União Soviética, especialmente sob o comando do comissário das Relações Exteriores Maxim Litvinov, fez esforços contínuos, explícitos e bem documentados para construir um sistema de segurança coletiva contra a Alemanha nazista. Não se tratava de gestos vagos. Incluíam propostas de tratados de assistência mútua, coordenação militar e garantias explícitas para estados como a Tchecoslováquia. Carley mostra que a entrada soviética na Liga das Nações em 1934 foi acompanhada por tentativas genuínas da Rússia de colocar em prática a dissuasão coletiva, e não apenas de buscar legitimidade. No entanto, esses esforços colidiram com uma hierarquia ideológica ocidental,
em que o anticomunismo se sobrepunha ao antifascismo. Em Londres e Paris, as elites políticas temiam que uma aliança com Moscou lege o bolchevismo tanto no plano interno quanto no internacional. Como documenta Carley, os formuladores de políticas britânicos e franceses se preocupavam repetidamente menos com as ameaças de Hitler do que com as consequências políticas da cooperação com a URSS. A União Soviética não era tratada como um parceiro necessário contra uma ameaça comum, mas como um passivo cuja inclusão contaminaria a política europeia. Essa hierarquia teve consequências estratégicas profundas. A política de apaziguamento em relação à Alemanha não foi apenas uma má interpretação de Hitler. Foi o produto de uma visão de mundo que tratava o revisionismo nazista como algo potencialmente administrável, enquanto via o poder soviético como inerentemente subversivo. A recusa da Polônia em permitir o trânsito de tropas soviéticas para defender a Tchecoslováquia, mantida com o apoio tácito do Ocidente, é emblemática. Os Estados europeus preferiram o risco da agressão alemã à certeza do envolvimento soviético, mesmo quando esse envolvimento soviético era explicitamente defensivo. O auge desse fracasso ocorreu em 1939. As negociações anglo-francesas com a União Soviética em Moscou não foram sabotadas por duplicidade soviética, ao contrário do que afirma a mitologia posterior. Elas fracassaram porque a Grã-Bretanha e a França não estavam dispostas a assumir compromissos vinculativos nem a reconhecer a URSS como um parceiro militar em pé de igualdade. A reconstrução de Carley mostra que as delegações ocidentais em Moscou chegaram sem autoridade para negociar, sem senso de urgência e sem apoio político para concluir uma aliança real. Quando os soviéticos perguntaram repetidamente a questão essencial de qualquer aliança: "Vocês estão preparados para agir?", a resposta na prática foi não. O pacto Molotov-Ribbentrop que se seguiu tem sido usado desde então como justificativa retroativa para a desconfiança ocidental. O trabalho de Carley inverte essa lógica. O pacto não foi a causa do fracasso da Europa, foi a consequência. Ele surgiu após anos de recusa do Ocidente em construir uma segurança coletiva com a Rússia. Foi uma decisão brutal, cínica e trágica, mas tomada em um contexto em que Grã-Bretanha, França e Polônia já haviam rejeitado a paz com a Rússia na única forma que ter detido Hitler. O resultado foi catastrófico. A Europa pagou o preço não apenas em sangue e destruição, mas também na perda de autonomia. A guerra que a Europa não conseguiu evitar destruiu seu poder, exauriu suas sociedades e reduziu o continente ao principal campo de batalha da rivalidade entre superpotências. Mais uma vez, rejeitar a paz com a Rússia não trouxe segurança, produziu uma guerra muito pior, em condições muito mais desfavoráveis. Poder-se esperar que a imensa da dimensão desse desastre tivesse forçado a postura da Europa em relação ao após 1945. Não foi o que aconteceu. Baus da OTAN, a arquitetura da exclusão. Os anos imediatamente após a guerra foram marcados por uma rápida transição de aliança para confronto. Mesmo antes da rendição da Alemanha, Churchill surpreendentemente instruiu os planejadores de guerra britânicos a considerarem um conflito imediato com a União Soviética. A Operação Impensável, elaborada em 1945, previa o uso do poder anglo-americano e até de unidades alemãs rearmadas, para impor a vontade ocidental à Rússia em 1945 ou logo depois. Embora o plano tenha sido considerado militarmente irrealista e acabou sendo arquivado, sua própria existência revela o quanto estava enraizada a suposição de que o poder russo era ilegítimo e deveria ser contido pela força, se necessário. A diplomacia ocidental com a União Soviética também fracassou. A Europa deveria ter reconhecido que a União Soviética suportou o peso de derrotar Hitler, sofrendo 27 milhões de baixas, e que as preocupações da Rússia com a rearmamentação alemã eram totalmente reais. A Europa deveria ter assimilado a lição de que uma paz duradoura exigia a acomodação explícita das principais preocupações de segurança da Rússia, sobretudo a prevenção de uma Alemanha remilitarizada que pudesse, mais uma vez, ameaçar as planícies orientais da Europa. Em termos diplomáticos formais, essa lição foi inicialmente aceita. Em Yalta e de forma mais decisiva em Potsdam,
no verão de 1945, os aliados vitoriosos chegaram a um consenso claro sobre os princípios básicos que regeriam a Alemanha do pós-guerra: desmilitarização, desnazificação, democratização, descentralização econômica e reparações. A Alemanha deveria ser tratada como uma unidade econômica única, suas forças armadas seriam desmanteladas, e a sua futura orientação política seria sem rearmamento ou posterior de aliança. Para a União Soviética, esses princípios não eram abstratos, eram existenciais. 2 vezes em 30 anos, a Alemanha havia invadido a Rússia, causando uma devastação sem paralelo na história europeia. As perdas soviéticas na Segunda Guerra Mundial deram a Moscou uma perspectiva de segurança que não pode ser compreendida sem reconhecer esse trauma. A neutralidade e a desmilitarização permanente da Alemanha não eram moedas de troca. It's a word minimas patskens guerra estável do ponto de guerra que não tem total tem. Na Conferência de Potsdam em julho de 1945, essas preocupações foram formalmente reconhecidas. Os aliados concordaram que a Alemanha não poderia restabelecer seu poder militar. A linguagem da conferência foi explícita. A Alemanha deveria ser impedida de voltar a ameaçar seus vizinhos ou a paz do mundo. A União Soviética aceitou a divisão temporária da Alemanha em zonas de ocupação, justamente porque essa divisão foi apresentada como uma necessidade administrativa e não como um acordo geopolítico permanente. No entanto, quase imediatamente as potências ocidentais começaram a reinterpretar e depois a desmontar silenciosamente esses compromissos. A mudança ocorreu porque as prioridades estratégicas dos Estados Unidos e do Reino Unido se alteraram. Como demonstra Melvin Leffler em A Preponderance of Power, os planejadores americanos rapidamente passaram a considerar a recuperação econômica da Alemanha e seu alinhamento político com o Ocidente mais importantes do que manter uma Alemanha desmilitarizada aceitável para Moscou. A União Soviética, antes uma aliada indispensável, foi reinterpretada como uma potencial adversária, cuja influência na Europa precisava ser contida. Essa reorientação precedeu qualquer crise militar formal da Guerra Fria. Muito antes do bloqueio de Berlim, a política ocidental começou a consolidar as zonas ocidentais econômica e politicamente. A criação da Bisônia em 1947, seguida pela Trisônia, contradizia diretamente o princípio de Potsdam de que a Alemanha seria tratada como uma unidade econômica única. A introdução de uma moeda separada nas zonas ocidentais em 1948 não foi um ajuste técnico. Foi um ato político decisivo que tornou a divisão da Alemanha funcionalmente irreversível. Do ponto de vista de Moscou, essas medidas foram revisões unilaterais do acordo do pós-guerra. A resposta soviética, o bloqueio de Berlim, tem sido frequentemente retratada como o primeiro ato de agressão da Guerra Fria. No entanto, em contexto, parece menos uma tentativa de tomar Berlim Ocidental do que um esforço coercitivo para forçar o retorno à administração das 4 potências e impedir a consolidação de um Estado alemão ocidental separado. Independentemente de se considerar o bloqueio uma decisão sábia ou não, sua lógica estava enraizada no medo de que o quadro de Potsdam estivesse sendo desmantelado pelo Ocidente sem negociação. Embora a ponte aérea tenha resolvido a crise imediata, ela não abordou a questão subjacente, o abandono de uma Alemanha unificada e desmilitarizada. A ruptura decisiva ocorreu com a eclosão da Guerra da Coreia em 1950. O conflito foi interpretado em Washington não como uma guerra regional com causas específicas, mas como prova de uma ofensiva comunista global e monolítica. Essa interpretação reducionista teve consequências profundas para a Europa. Ela forneceu uma forte justificativa política para o rearmamento da Alemanha Ocidental, algo que havia sido explicitamente descartado apenas alguns anos antes. A lógica agora era apresentada em termos claros. Sem a participação militar alemã, a Europa Ocidental não poderia ser defendida. Esse momento foi um divisor de águas. A remilitarização da Alemanha Ocidental não foi imposta por uma ação soviética na Europa. Foi uma escolha estratégica feita pelos Estados Unidos e seus aliados em resposta a uma estrutura globalizada da Guerra Fria que os próprios Estados-membros haviam construído. A Grã-Bretanha e a França, apesar das profundas ansiedades históricas em relação ao poder alemão,
cederam sob pressão americana. Quando a proposta de Comunidade Europeia de Defesa, um meio de controlar o rearmamento alemão, fracassou, a solução adotada foi ainda mais significativa: a adesão da Alemanha Ocidental à OTAN em 1955. Do ponto de vista soviético, isso representava o colapso definitivo do Acordo de Potsdam. A Alemanha já não era mais neutra, já não estava desmilitarizada, agora fazia parte de uma aliança militar explicitamente voltada contra a URSS. Esse era exatamente o resultado que os líderes soviéticos vinham tentando evitar desde 1945 e que o Acordo de Potsdam havia sido criado para impedir. É essencial destacar a sequência, pois ela é frequentemente mal compreendida ou invertida. A divisão e a remilitarização da Alemanha não foram resultado de ações russas. Quando Stalin fez sua proposta de reunificação alemã em 1952, baseada na neutralidade, as potências ocidentais já haviam colocado a Alemanha em um caminho de integração a alianças e de rearmamento. A nota de Stalin não foi uma tentativa de impedir uma Alemanha neutra. Foi uma tentativa séria, documentada e, em última instância, rejeitada de reverter um processo que já estava em andamento. Visto sob essa perspectiva, o acordo do início da Guerra Fria não parece uma resposta inevitável à intransigência soviética, mas sim outro exemplo em que a Europa e os Estados Unidos optaram por subordinar as preocupações de segurança da Rússia à arquitetura da aliança da OTAN. A neutralidade da Alemanha não foi rejeitada por ser inviável. Foi rejeitada porque entrava em conflito com uma visão estratégica ocidental que priorizava a coesão do bloco e a liderança dos Estados Unidos em detrimento de uma ordem de segurança europeia inclusiva. Os custos dessa escolha foram imensos e duradouros. A divisão da Alemanha tornou-se a principal linha de fratura da Guerra Fria. A Europa foi permanentemente militarizada e armas nucleares foram implantadas em todo o continente. A segurança europeia foi externalizada para Washington, com toda a dependência e perda de autonomia estratégica que isso implicava. Além disso, a convicção soviética de que o Ocidente reinterpretaria os acordos quando fosse conveniente foi mais uma vez reforçada. Esse contexto é indispensável para compreender a nota de Stalin de 1952. Ela não foi um raio em céu azul, nem uma manobra cínica desvinculada da história anterior. Foi uma resposta urgente a um acordo do pós-guerra que já havia sido rompido, mais uma tentativa, como tantas antes e depois, de garantir a paz por meio da neutralidade, apenas para ver essa oferta rejeitada pelo Ocidente. 1952 Vale a pena examinar a nota de Stalin em maior detalhe. O apelo de Stalin por uma Alemanha reunificada e neutra não foi ambíguo, provisório nem insincero. Como Rolf Steininger demonstrou de forma conclusiva em A Questão Alemã, a nota de Stalin de 1952 e o problema da reunificação, 1990, Stalin propôs a reunificação alemã sob condições de neutralidade permanente, eleições livres, retirada das forças de ocupação e um tratado de paz garantido pelas grandes potências. Isso não foi um gesto de propaganda. Foi uma oferta estratégica enraizada em um medo soviético genuíno do rearmamento alemão e da OTAN. A pesquisa de arquivo de Steininger é devastadora para a narrativa ocidental padrão. Particularmente decisivo é o memorando secreto de 1955 de Sir Ivone Kirkpatrick, no qual ele relata a admissão do embaixador alemão de que o chanceler Adenauer sabia que a nota de Stalin era genuína. Adenauer a rejeitou mesmo assim. Ele não temia a má-fé soviética, mas sim a democracia alemã. Preocupava-se que um futuro governo alemão pudesse escolher a neutralidade e a reconciliação com Moscou, minando a integração da Alemanha Ocidental ao bloco ocidental. Em essência, a paz e a reunificação foram rejeitadas pelo Ocidente, não porque fossem impossíveis, mas porque eram politicamente inconvenientes para o sistema de alianças ocidental. Como a neutralidade ameaçava a arquitetura emergente da OTAN, ela teve de ser descartada como uma armadilha. As elites europeias não foram simplesmente coagidas a se alinhar ao Atlântico. Elas abraçaram ativamente essa escolha. A rejeição do chanceler Adenauer à neutralidade alemã não foi um ato isolado de deferência a Washington, mas refletiu um consenso mais amplo entre as elites da Europa Ocidental, que preferiam a tutela americana à autonomia estratégica e a uma Europa unificada.
A neutralidade ameaçava não apenas a arquitetura da OTAN, mas também a ordem política do pós-guerra, na qual essas elites obtinham segurança, legitimidade e reconstrução econômica sob a liderança dos Estados Unidos. Uma Alemanha neutra teria exigido que os Estados europeus negociassem diretamente com Moscou em pé de igualdade, em vez de operar dentro de uma estrutura liderada pelos Estados Unidos que os protegia desse tipo de engajamento. Nesse sentido, a rejeição europeia à neutralidade também foi uma rejeição à responsabilidade. O atlantismo oferecia segurança sem os encargos da convivência diplomática com a Rússia, mesmo ao custo da divisão permanente da Europa e da militarização do continente. Em março de 1954, a União Soviética solicitou adesão à OTAN, argumentando que dessa forma a aliança se tornaria uma instituição de segurança coletiva europeia. Os Estados Unidos e seus aliados rejeitaram imediatamente o pedido, alegando que isso enfraqueceria a aliança e impediria a entrada da Alemanha na OTAN. Os Estados Unidos e seus aliados, incluindo a própria Alemanha Ocidental, mais uma vez rejeitaram a ideia de uma Alemanha neutra e desmilitarizada e de um sistema de segurança europeu baseado na segurança coletiva, em vez de blocos militares. O Tratado de Estado Austríaco de 1955 expôs ainda mais o cinismo dessa lógica. A Áustria aceitou a neutralidade, as tropas soviéticas se retiraram e o país tornou-se estável e próspero. Os dominós geopolíticos previstos não caíram. O modelo austríaco demonstra que o que foi alcançado ali poderia ter sido alcançado na Alemanha, potencialmente encerrando a Guerra Fria décadas antes. A diferença entre a Áustria e a Alemanha não estava na viabilidade, mas na preferência estratégica. A Europa aceitou a neutralidade na Áustria, onde ela não ameaçava a ordem hegemônica liderada pelos Estados Unidos, mas a rejeitou na Alemanha, onde ameaçava. As consequências dessas decisões foram imensas e duradouras. A Alemanha permaneceu dividida por quase 4 décadas. O continente foi militarizado ao longo de uma linha de falha que atravessava seu centro, e armas nucleares foram implantadas em solo europeu. A segurança europeia passou a depender do poder e das prioridades estratégicas dos Estados Unidos, tornando o continente, mais uma vez, o principal palco de confrontos entre grandes potências. Em 1955, o padrão já estava firmemente estabelecido. A Europa só aceitaria a paz com a Rússia quando ela se alinhasse perfeitamente à arquitetura estratégica ocidental liderada pelos Estados Unidos. Quando a paz exigia uma acomodação genuína dos interesses de segurança russos, neutralidade alemã, não alinhamento, desmilitarização ou garantias compartilhadas, ela era sistematicamente rejeitada. As consequências dessa recusa se desenrolariam nas décadas seguintes. Os 30 anos de recusa das preocupações de segurança da Rússia. Se houve um momento em que a Europa poderia ter rompido de forma decisiva com sua longa tradição de rejeitar a paz com a Rússia, foi o fim da Guerra Fria. Diferente de 1815, 1919 ou 45, esse não foi um momento imposto apenas pela derrota militar, foi um momento moldado por uma escolha. A União Soviética não desabou sob uma chuva de fogo de artilharia. Ela se retirou e se desarmou unilateralmente. Sob Mikhail Gorbachev, a União Soviética renunciou ao uso da força como princípio organizador da ordem europeia. Tanto a União Soviética quanto, posteriormente, a Rússia, sob Boris Yeltsin, aceitaram a perda do controle militar sobre a Europa Central e Oriental e propuseram uma nova estrutura de segurança baseada na inclusão e não em blocos rivais. O que se seguiu não foi uma falta de imaginação russa, mas uma falha da Europa e do sistema atlântico liderado pelos Estados Unidos em levar essa oferta a sério. O conceito de Mikhail Gorbachev de uma casa comum europeia não foi apenas um floreio retórico. Tratava-se de uma doutrina estratégica baseada no reconhecimento de que as armas nucleares haviam tornado suicida a política tradicional de equilíbrio de poder. Gorbachev idealizava uma Europa em que a segurança fosse indivisível, onde nenhum Estado aumentasse sua segurança às custas de outro, em que as estruturas de aliança da Guerra Fria cederiam gradualmente lugar a uma estrutura pan-europeia. Seu discurso de 1989 ao Conselho da Europa em Estrasburgo tornou essa visão explícita, enfatizando a cooperação, as garantias mútuas de segurança e o abandono da força como instrumento político.
A Carta de Paris para uma Nova Europa, assinada em novembro de 1990, codificou esses princípios, comprometendo a Europa com a democracia, e uma nova era de governança cooperativa. Neste momento, a Europa enfrentava uma escolha fundamental. Ela poderia ter levado esses compromissos a sério e construído uma arquitetura de segurança centrada na OSCE, na qual a Rússia fosse uma participante em pé de igualdade, uma garantidora da paz e não um objeto de contenção. Alternativamente, poderia preservar a hierarquia institucional da Guerra Fria, enquanto retoricamente abraçava os ideais do pós-Guerra Fria. A Europa escolheu a segunda opção. A OTAN não se dissolveu, não se transformou em um fórum político, nem se subordinou a uma instituição de segurança pan-europeia. Pelo contrário, ela se expandiu. A justificativa apresentada publicamente era defensiva. A ampliação da OTAN estabilizaria o leste europeu, consolidaria a democracia e evitaria um vácuo de segurança. No entanto, essa explicação ignorava um fato crucial que a Rússia articulou repetidamente e que os formuladores de políticas ocidentais reconheceram em privado. A expansão da OTAN afetava diretamente as preocupações centrais de segurança da Rússia, não de forma abstrata, mas geográfica, histórica e psicologicamente. A controvérsia sobre as garantias dadas pelos Estados Unidos e pela Alemanha durante as negociações da reunificação alemã ilustra uma questão mais profunda. Líderes ocidentais posteriormente insistiram que nenhuma promessa juridicamente vinculante havia sido feita em relação à expansão da OTAN, pois nenhum acordo fora formalizado por escrito. No entanto, a diplomacia opera não apenas por meio de tratados assinados, mas também por meio de expectativas, entendimentos e boa-fé. Documentos desclassificados e relatos da época confirmam que os líderes soviéticos foram repetidamente informados de que a OTAN não avançaria para o leste além da Alemanha. Essas garantias moldaram a aquiescência soviética à reunificação alemã, uma concessão de imensa importância estratégica. Quando a OTAN se expandiu mesmo assim, inicialmente a pedido dos Estados Unidos, a Rússia vivenciou isso não como um ajuste jurídico técnico, mas como uma funda traição de acordo com a. Com o tempo, os governos europeus passaram a internalizar cada vez mais a expansão da OTAN como um projeto europeu, e não apenas americano. A reunificação da Alemanha dentro da OTAN tornou-se o modelo, e não a exceção. A ampliação da União Europeia e a da OTAN avançaram em paralelo, reforçando-se mutuamente e eliminando arranjos de segurança alternativos, como a neutralidade ou o não alinhamento. Mesmo a Alemanha, com sua tradição de Ostpolitik e laços econômicos cada vez mais profundos com a Rússia, acabou subordinando progressivamente suas políticas de acomodação à lógica da aliança. Os líderes europeus apresentaram a expansão como um imperativo moral e não como uma escolha estratégica, protegendo-a de questionamentos e tornando ilegítimas as objeções russas. Ao fazer isso, a Europa abriu mão de grande parte de sua capacidade de agir como um ator de segurança independente, atando cada vez mais seu destino a uma estratégia atlântica que privilegiava a expansão em detrimento da estabilidade. É aqui que o fracasso da Europa se torna mais evidente. Em vez de reconhecer que a expansão da OTAN contradizia a lógica da segurança indivisível articulada na Carta de Paris, os líderes europeus trataram as objeções russas como ilegítimas, como resquícios de nostalgia imperial, e não como expressões de uma verdadeira preocupação com a segurança. A Rússia foi convidada a consultar, mas não a decidir. O ato fundador OTAN-Rússia de 1997 institucionalizou essa assimetria: diálogo sem veto russo, parceria sem paridade russa. A arquitetura da segurança europeia estava sendo construída em torno da Rússia, e apesar da Rússia, não com a Rússia. O alerta de George Kennan, em 1997, de que a expansão da OTAN seria um erro fatal, capturou o risco estratégico com notável clareza. Kennan não argumentou que a Rússia fosse virtuosa. Ele argumentou que humilhar e marginalizar uma grande potência em um momento de fraqueza geraria ressentimento, revanchismo e militarização. Seu alerta foi descartado como um realismo ultrapassado, mas a história subsequente confirmou sua lógica quase ponto por ponto. A base ideológica dessa rejeição pode ser encontrada explicitamente nos escritos de Zbigniew Brzezinski.
Em The Grand Chessboard, 1097, e em seu ensaio na Foreign Affairs, A Geostrategy for Eurasia, 97, Brzezinski articulou uma visão de primazia americana fundamentada no controle sobre a Eurásia. Ele argumentou que a Eurásia era o supercontinente axial e que a dominação global dos Estados Unidos dependia de impedir o surgimento de qualquer poder capaz de dominá-la. Nesse contexto, a Ucrânia não era apenas um Estado soberano com sua própria trajetória, era um pivô geopolítico. Sem a Ucrânia, escreveu Brzezinski de forma célebre, a Rússia deixa de ser um império. Isso não foi uma observação acadêmica, foi uma declaração programática da grande estratégia imperial dos Estados Unidos. Nessa visão de mundo, as preocupações de segurança da Rússia não são interesses legítimos a serem acomodados em nome da paz, são obstáculos a serem superados em nome da primazia norte-americana. A Europa, profundamente inserida no sistema atlântico e dependente das garantias de segurança dos Erzman, internalizou essa lógica, muitas vezes sem reconhecer todas as suas implicações. O resultado foi uma política de segurança europeia que consistentemente privilegiou a expansão da aliança em detrimento da estabilidade e o sinal moral em detrimento de um acordo duradouro. As consequências tornaram-se inconfundíveis em 2008. Na cúpula da OTAN em Bucareste, a aliança declarou que a Ucrânia e a Geórgia se tornarão membros da OTAN. Essa declaração não veio acompanhada de um cronograma claro, mas seu significado político foi inequívoco. Ela cruzou o que autoridades russas de todo o espectro político há muito descreviam como uma linha vermelha. Que isso era compreendido de antemão está fora de dúvida. William Burns, então embaixador dos Estados Unidos em Moscou, relatou em um telegrama intitulado Niet means Niet que a adesão da Ucrânia à OTAN era percebida na Rússia como uma ameaça existencial, unindo liberais, nacionalistas e linha dura. O alerta foi explícito, foi ignorado. Do ponto de vista da Rússia, o padrão agora era inconfundível. A Europa e os Estados Unidos invocavam a linguagem das regras e da soberania quando isso lhes convinha, mas descartavam as principais preocupações de segurança da Rússia como ilegítimas. A lição que a Rússia tirou foi a mesma que havia aprendido após a Guerra da Crimeia, após as intervenções dos aliados, após o fracasso da segurança coletiva e após a rejeição da nota de Stalin. A paz seria oferecer apenas em termos que preservassem a dominação ocidental. A crise que eclodiu na Ucrânia em 2014 não foi, portanto, uma aberração, mas uma culminação. A revolta da Maidan, o colapso do governo Yanukovych, a anexação da Crimeia pela Rússia e a guerra em Donbass ocorreram dentro de uma arquitetura de segurança já tensionada até o limite. Os Estados Unidos incentivaram ativamente o golpe que derrubou Yanukovych, chegando até a planejar nos bastidores a composição do novo governo. Quando a região de Donbass se levantou em oposição ao golpe da Maidan, a Europa respondeu com sanções e condenações diplomáticas, enquadrando o conflito como uma simples peça de moralidade. Ainda assim, mesmo nesse estágio, um acordo negociado era possível. Os acordos de Minsk, especialmente o Minsk II em 2015, forneceram um quadro para a redução do conflito, a autonomia de Donbass e a reintegração da Ucrânia e da Rússia dentro da econômica europeia ampliada. O Minsk II representou um reconhecimento, ainda que relutante, de que a paz exigia compromisso e de que a estabilidade da Ucrânia dependia de lidar tanto com divisões internas quanto com preocupações externas de segurança. O que acabou destruindo o Minsk II foi a resistência ocidental. Quando líderes ocidentais mais tarde sugeriram que o Minsk II havia servido principalmente para ganhar tempo para que a Ucrânia se fortalecesse militarmente, o dano estratégico foi grave. Do ponto de vista de Moscou, isso confirmou a suspeita de que a diplomacia ocidental era cínica e instrumental e não sincera, de que os acordos não eram feitos para serem implementados, mas apenas para gerenciar a aparência. Em 2021, a arquitetura de segurança europeia havia se tornado insustentável. A Rússia apresentou propostas preliminares pedindo negociações sobre a expansão da OTAN, o posicionamento de mísseis e os exercícios militares, exatamente as questões sobre as quais vinha alertando havia décadas. Essas propostas foram rejeitadas de imediato pelos Estados Unidos e pela OTAN. A expansão da OTAN foi declarada inegociável. Mais uma vez,
A Europa e os Estados Unidos se recusaram a tratar as preocupações centrais de segurança da Rússia como temas legítimos de negociação. A guerra se seguiu. Quando as forças russas entraram na Ucrânia em fevereiro de 2022, a Europa descreveu a invasão como não provocada. Embora essa descrição absurda possa servir a uma narrativa de propaganda, ela obscurece completamente a história. A ação russa dificilmente surgiu do nada. Ela resultou de uma ordem de segurança que sistematicamente se recusou a integrar as preocupações da Rússia e de um processo diplomático que havia descartado a negociação justamente sobre as questões que mais importavam para o país. Mesmo assim, a paz não era impossível. Em março e abril de 2022, Rússia e Ucrânia participaram de negociações em Istambul que resultaram em um esboço detalhado de um acordo. A Ucrânia propôs neutralidade permanente com garantias internacionais de segurança. A Rússia aceitou o princípio. O esboço tratava de limitações de forças, garantias e de um processo mais longo para as questões territoriais. Esses não eram documentos fantasiosos. Esquinhos sérios que as realidades do campos de Gibraltar e as restantes torais da geografia. Ainda assim, as negociações em Istambul fracassaram quando os Estados Unidos e o Reino Unido intervieram e disseram à Ucrânia para não assinar. Como Boris Johnson explicou mais tarde, nada menos do que a hegemonia ocidental estava em jogo. O colapso do processo de Istambul demonstra de forma concreta que a paz na Ucrânia era possível logo após o início da operação militar especial da Rússia. O acordo foi redigido e quase concluído. Dos Estados Unidos do Reino. Em 2025, a sombria ironia ficou evidente. O mesmo quadro de Istambul ressurgiu como ponto de referência em novos esforços diplomáticos. Após um imenso derramamento de sangue, a diplomacia retornou a um compromisso plausível. Esse é um padrão familiar em guerras moldadas por dilemas de segurança. Acordos iniciais rejeitados por serem prematuros reaparecem depois como necessidades trágicas. Ainda assim, mesmo agora, a Europa resiste a uma paz negociada. Para a Europa, os custos dessa longa recusa em levar a sério as preocupações de segurança da Rússia agora são inevitáveis e enormes. A Europa sofreu perdas econômicas severas devido à interrupção do fornecimento de energia e às pressões de desindustrialização. Comprometeu-se com um rearmamento de longo prazo, com consequências fiscais, sociais e políticas profundas. A coesão política dentro das sociedades europeias está gravemente abalada sob a pressão da inflação, das tensões migratórias, do cansaço com a guerra e das divergências entre os governos europeus. A autonomia estratégica da Europa diminuiu à medida que o continente volta a se tornar o principal palco de confrontos entre grandes potências, em vez de um polo independente. Talvez de forma mais perigosa, o risco nuclear voltou ao centro dos cálculos de segurança europeus. Pela primeira vez desde a Guerra Fria, os europeus voltam a viver sob a sombra de uma possível escalada entre potências nucleares. Isso não é apenas resultado de uma falha moral. É o resultado da recusa estrutural do Ocidente, que remonta à época de Pogodin, em reconhecer que a paz na Europa não pode ser construída negando as preocupações de segurança da Rússia. A tragédia da negação europeia das preocupações de segurança da Rússia é que ela se torna autossustentável. Quando as preocupações russas com segurança são descartadas como ilegítimas, os líderes russos têm menos incentivos para buscar a diplomacia e mais incentivos para mudar os fatos no terreno. Os formuladores de políticas europeus então interpretam essas ações como confirmação de suas suspeitas originais, em vez de como um resultado totalmente previsível de um dilema de segurança que eles próprios criaram e depois negaram. Com o tempo, essa dinâmica reduz o espaço diplomático até que a guerra passe a parecer para muitos não uma escolha, mas uma inevitabilidade. No entanto, essa inevitabilidade é fabricada. Ela não surge de uma hostilidade imutável, mas da recusa persistente da Europa em reconhecer que uma paz duradoura exige admitir que os medos do outro lado são reais, mesmo quando esses medos são inconvenientes. A tragédia é que a Europa pagou repetidamente um preço alto por essa recusa.
Pagou na Guerra da Crimeia e em suas consequências, nas catástrofes da primeira metade do século XX e em décadas de divisão durante a Guerra Fria. E está pagando novamente agora. A russofobia não tornou a Europa mais segura, tornou-a mais pobre, mais dividida, mais militarizada e mais dependente de poder externo. A ironia adicional é que, embora essa russofobia estrutural não tenha enfraquecido a Rússia a longo prazo, ela enfraqueceu repetidamente a Europa. Ao se recusar a tratar a Rússia como um ator de segurança normal, a Europa ajudou a gerar a própria instabilidade que teme, ao mesmo tempo em que acumula custos crescentes em vidas, recursos, autonomia e coesão. Cada ciclo termina da mesma forma, com o reconhecimento tardio de que a paz exige negociação depois que já foi causado um imenso dano. A lição que a Europa ainda não assimilou é que reconhecer as preocupações de segurança da Rússia não é uma concessão ao poder, mas um pré-requisito para evitar seus usos destrutivos. A lição, escrita em sangue ao longo de 2 séculos, não é que a Rússia ou qualquer outro país devam ser confiados em todos os aspectos. É que a Rússia e seus interesses de segurança precisam ser levados a sério. A Europa rejeitou a paz com a Rússia repetidamente, não porque ela fosse impossível, mas porque reconhecer as preocupações de segurança da Rússia foi tratado de forma equivocada como algo ilegítimo. Enquanto a Europa não abandonar esse reflexo, continuará presa em um ciclo de confrontos autodestrutivos, rejeitando a paz quando ela é possível e arcando com os custos por muito tempo depois.